E aí, galera, tudo certo? Quem tá com a gente hoje aqui é Andrei Fernandes, do Mundo Freak. E esse cara que é apaixonado aí pelo sobrenatural, pelo paranormal, por mistérios, assim como eu, hoje aceitou bater um papo aqui com a gente para ver de onde que surgiu tudo isso e para onde que vai, né? Tudo bom, Andrei? Tudo ótimo. E aí, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, ou melhor dizendo, longos dias e belas noites, ouvintes. Tudo bem com vocês? Cara, então, eu tava acompanhando direto o Mundo Freak ali, cara, eu vi que vocês têm. Acho muito massa, assim, que tudo que vocês se propõem a fazer é sempre bem detalhado, vocês trazem bastante pesquisa, sempre vem um contexto histórico, e eu acho que isso é uma coisa que dá bastante trabalho, assim, cara. Eu queria conhecer um pouco mais, assim, de como é que surgiu tudo isso, se veio da tua paixão aí, como é que foi, cara? Cara, veio da paixão de vários integrantes, né? De eu, Ira, Rafael e tal, que eram assuntos que a gente sempre gostou de abordar, e isso tinha muito pouco na podosfera quando a gente começou, né? E aí a gente meio que foi voando baixo pela questão de que a gente ficou durante muito tempo sendo o único ativamente falando sobre isso durante muito tempo dentro do podcast, né? Então, meio que alçou pra gente uma posição muito interessante agora, que com esse boom novo, né? Em que eu acho que hoje deve ser o mais antigo podcast voltado só para esse tema em curso hoje no Brasil. Mas é o tipo de coisa que existem diversos outros projetos que estão super interessantes e que são muito bacanas, que eu escuto, etc. E, cara, e falando de ti, assim, da tua história, tu sempre, porque eu vejo que tu é uma pessoa que se comunica muito bem e tal, bem articulado, tu sempre teve essa vontade, assim, de estar na comunicação. Como é que tu juntou, assim, essas duas coisas, cara, essas duas paixões, assim? Cara, para mim nunca foi uma paixão a comunicação. Eu me descobri na comunicação, na verdade, né? Essa paixão ela foi se acentuando. Eu, na verdade, eu fui um grande ouvinte de podcast, né? É, poxa, de ser apaixonado pela mídia, né? Mas não nunca pensando como um produtor e tal. E como tem aquela coisa que hoje em dia o pessoal até brinca, né? Vamos montar o podcast é o novo, vamos montar uma banda dos anos 2010, né? A gente ficou com uma vontade de montar um projeto que era nosso, né? E foi aí que a gente se descobriu na área de comunicação e tal. Eu já trabalhava com comunicação visual, no caso de design, né? Mas foi aqui que, pela primeira vez, eu pude me ver falando com o público e, de certa maneira, vendo feedback, né? E todo esse processo de autodescobrimento e tal. E é claro que teve um aprendizado muito importante que a gente levou. Então, teve muitos erros e muitos acertos, e que a gente foi sempre com uma humildade tentando ver e corrigir, né, o curso conforme a gente ia avançando, né? Então, para a gente foi um processo de autodescobrimento muito interessante. E vocês têm um público bem fiel também, cara, é uma coisa que, é, assim, eu não consegui ainda dimensionar o quanto que essa parte do sobrenatural, dessa parte do paranormal, do sobrenatural, de muitos mistérios que vocês pegam, o quanto disso que se casa com o público que curte a ficção mesmo, de horror, de terror, de ficção científica, né? Mais para mais para voltado para o entretenimento, né? E essa parte, cara, pelo menos assim, dentro do que eu tenho visto, é um nicho bem fechado, assim. Vocês enfrentaram, cara, algum tipo de desafio, assim, nesse sentido de o público ser um público mais de nicho, ou pelo formato que vocês fazem, chegou agradando a galera em geral, assim? Então, a gente sempre teve uma preocupação bastante mercadológica mesmo, né? Porque eu acho que todo mundo que começa um projeto desse, claro, tem projetos e projetos, né? Tem projetos que são mais acadêmicos, que tem a questão da área de pesquisa, tem projetos que são mais por hobby mesmo, por diversão. A gente começa assim, né? Mas eu acho que o sonho de você, de alguma maneira, conseguir transformar o hobby numa parada que seja rentável para você, e quem dera, tipo, transformar no seu ganha-pão mesmo, principal, né? Que foi o que aconteceu com a gente, foi algo que sempre preocupou a gente, essa questão de, poxa, a gente vai ficar num nicho específico, né? Tipo, era muito difícil em 2012 eu imaginar que uma Brastemp, sei lá, uma companhia aérea, enfim, né? Marcas que elas são mais gerais, né? Não genéricas, mas mais gerais, assim,
se interessar pela gente justamente porque a gente trabalha com um segmento muito específico, né? Então, do tipo, é claro, pessoas que escutam a gente precisam de geladeira, né? Elas só são um pouquinho mais esquisitinhas que as outras. Mas, às vezes, elas apostam mais em um mercado mais geral, né? E essa preocupação, ela se mostrou real em algum nível, mas em outros pontos não se mostrou tão real, né? É claro que, por exemplo, você falar hoje sobre cultura pop, sobre fazer um podcast de humor, etc e tal, atinge um público que ele é bem mais amplo, né? E é claro que hoje o mercado publicitário ele é bem focado em número, 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 mas durante muito tempo a gente conseguiu atravessar essas barreiras de, poxa, tentar monetizar de outras maneiras ou tentar marcas que se aproximem mais da gente. Então, novamente, foi uma jornada de aprendizado para a gente mesmo, além de aprender a se comunicar, legal, aprender a como fazer dessa prática, né, algo que pudesse ser rentável. Cara, mas assim, olha, voltando pro core, assim, do podcast, que é os assuntos que vocês trazem, né, cara, que são assuntos bem interessantes. Eu começo a assistir um episódio, não dá pra parar, cara, o cara fica, e até é bacana, assim, pela maneira como vocês trazem, de sempre estar buscando referências históricas, dar todo um contexto do que aconteceu em determinada situação, ou por trás mesmo do fato, né. Eu assisti recentemente, ouvi, na verdade, né, o podcast, acho que como é que era? Bridgestone, fugiu o nome, cara, o Triângulo de Bridgewater. Foi um dos últimos que a gente Bridgewater. lançou, sim. Cara, foi do caralho, assim, toda a história por trás, né, é um trabalho que tu vê que não é uma coisa que é feita e gravada ali rapidinho, assim, com base só num relato, né, vocês acabam tendo um trabalho grande de pesquisa, né? Sim, sim, com toda certeza, né. Foi algo que a gente tomou na cabeça durante muito tempo, né, porque, por exemplo, a gente eu sempre fui muito interessado no podcast como uma mídia que você não apenas usa para se divertir, mas que você também pode consumir para aprender, né. E por mais que a gente meio que não tenha uma obrigação, porque a maioria desses temas eles são meio mais sensacionalizados, né, falar de fantasma, disco voador, crimes, né, tem uma parcela que gosta muito pela parte só do entretenimento e tal, né. Mas eu faço questão de ter uma certa assumir uma certa responsabilidade, até mesmo social, de transformar aquele entretenimento ao menos em algo um pouco mais nutritivo também, né, de colocar coisa, etcétera. E isso só é possível se a gente de fato mergulhar dentro dos casos, porque se a gente for simplesmente entrar em 2, 3 blogs que tem em português sobre os temas, às vezes eles até são o mesmo texto, só que eles estão copia e cola, né, e você não tem uma vamos dizer assim, acaba ficando muito raso, né? Eu não vou falar o nome dos blocos, parece que eu tô queimando eles, algo nesse sentido, mas de fato é uma coisa que você nunca vai muito além. E é muito difícil se encontrar informações até mesmo em português sobre isso, né? Então, quando a gente cria a iniciativa dos pauteiros lá atrás, né? E a gente junta alguns ouvintes que gostavam muito da gente, e a gente fala, cara, tipo, a gente gostaria de falar sobre esse tema. Aí a gente entregava na mão do pauteiro, ele vasculhava a internet, tudo que era possível. É claro que a gente brinca que a gente é investigador e tal, mas a gente não faz uma investigação no sentido. A gente não vai fazer entrevista, né? A gente não vai nos lugares que aconteceu, etc. E tal. Até gostaria, né? Mas nunca pintou orçamento para isso. Mas é muito dessa coisa do tipo assim, da gente averiguar da maneira mais fidedigna do que tem de material acessível, dos dados acessíveis, né? Então a gente tenta sempre o máximo possível esgotar o máximo possível na nossa limitação, é claro, né, para entregar um conteúdo que, e não é difícil a gente, por exemplo, estar numa conversa, e às vezes até mesmo dentro da pauta a gente tem uma dúvida, e na pauta não tem uma informação que a gente quer. E a gente vai ver, não tem essa informação em nenhum lugar, mas que às vezes é muito importante para a gente definir se um caso pode ser real ou não, se uma pessoa pode estar mentindo ou não, se é um exagero ou não. Então são coisas que muitas vezes também, por causa desses temas serem muito abertos, muito, né, fica na área do sutil, do etéreo, do que não dá, não tem como você averiguar de certa maneira. Então é um trabalho que a gente tem todo um jogo de cintura para, além de tentar trazer, novamente, o máximo de informações fidedignas possíveis, você ter também essa questão, ó, galera, a gente só pode ir até aqui, então a nossa opinião é essa e essa, a gente tem essa e essa possibilidade. Porque também deixar aberto é algo importante, né? Eu acho que às vezes a gente, não só como pessoas, mas como sociedade, a gente se incomoda com casos em aberto. A gente quer uma resposta para as coisas, né?
E eu acho isso não desimportante, mas eu acho que muitas vezes esse não deveria ser o cerne da discussão, a resolução de algo. É claro, se for um crime, etc, e tal, até para a família é interessante você buscar o máximo possível isso, né? Mas tem coisas que não tem como. A gente não vai no podcast dar a interpretação. A gente não vai dar. A gente não vai bater o martelo com relação a existem alienígenas, eles estão visitando a gente. Fantasmas existem, então existe um outro lado. Isso muitas vezes fica no lado da crença, e a gente gosta de deixar isso muito claro, ó. Por isso, inclusive, a gente chama, né, pessoas diversas para compor a mesa com a gente, né? Então a gente chama um cético, um believer, né? Alguém, eu geralmente faço o papel meio em cima do muro, que eu vou flutuando um pouco, né? A gente percebe às vezes que são histórias que são muito interessantes, mas que acabam se tornando que mesmo o material original já é muito sensacionalista e não corresponde muito bem com a realidade, e a gente já deixa esse aviso, fala, ó, galera, o que a gente acha é meio isso e tal, a gente não tenta mascarar a nossa opinião, não, a gente tenta ser o máximo honesto possível com relação a isso. Então, para a gente é muito importante a gente ter a maior quantidade de informação possível sobre esses casos. Então, acho que é por isso que acaba deixando os episódios longos, né? Mas também ricos e interessantes do ponto de vista para quem gosta desse tipo de temática, né? É legal a transparência, cara. Eu vi o episódio de vocês de Varginha ali, esse que saiu recentemente, né? O episódio 400. E vocês comentaram também, acho que foi tu que falou, inclusive, né? Olha, a gente não tá aqui para dar essas respostas. Então, se essa é a expectativa, ó, não vai ser, mas a gente vai falar sobre isso, vai explorar, vai debater. E eu acho legal essa transparência, cara. Porque realmente, às vezes, a gente não tem como ter, assim, essas. E eu fiquei curioso para saber, assim, antes de tu começar o projeto, cara, bem antes, assim, quando isso era basicamente um papo, assim, entre amigos e hobby e tal para hoje, para o Andrei de hoje, que já tem todo um trabalho em cima de um tema quando vai trazer. Cara, tu mudou muito com relação a isso? Isso te mudou muito? Te faz tu olhar para esses fatos de uma maneira diferente? Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu mudei muito, né, conforme então é um projeto de 10 anos, né? Eu comecei o projeto, eu tinha 20 e pouquinho, né? Hoje eu tenho 31. Então, eu mudei como pessoa, eu mudei como ser humano e eu mudei também minhas opiniões muito com relação a isso tudo, né? Então, tipo, novamente, a gente cometeu alguns erros, principalmente de início e tal, que hoje a gente já tá um pouco mais vacinado, né? Até mesmo gravar episódio, parada que era claramente fake, não era ficcional e a gente, por uma pesquisa mais porca, a gente acabava achando que era real, né? Então, é o tipo de coisa que não acontece mais, né? Então, tem muito dessas coisas que a gente meio que, pô, a gente se profissionalizou bastante, né? A gente assumiu mais responsabilidades, né? Então, hoje a gente tem sempre uma linha de corte assim de qualidade de que não nenhum momento pode ficar baixo, né? Principalmente por causa disso que acho que nossos fãs devem reconhecer um pouco isso e que faz com que eles gostem tanto da gente nesse sentido. Eu acho legal, cara, porque vocês não trazem os papos assim nem voltado para os believers e nem para os céticos. É uma coisa que tá na pauta ali, tá na mesa para ser discutido. E aí tu consegue juntar a galera dos dois lados que sempre vai também respeitar o que vocês estão dizendo, justamente por esse profissionalismo, essa qualidade que vocês trazem, né? Pelo menos eu consigo fazer essa leitura, assim, como ouvinte, né? Perfeito. Muito, muito interessante. E, cara, quando vocês, assim, falando de ti, assim, nessa tua, da tua história, assim, com esses lances mais sobrenaturais e tal, tu teve alguma experiência, assim, pessoal, cara, que te marcou, assim? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, assim, tipo, poxa, porque eu acho que é meio. Dá a entender, né? Que tipo, se a gente gosta tanto desse assunto é porque a gente passou por diversas coisas, assim, que a gente buscou explicações com relação. Mas às vezes até meio decepcionante para a pessoa. Eu respondo, não, no meu caso, não. Eu acho que tem muito da parte da religião que vem dos meus pais, etc., que eu acredito, né? Eu não acredito no sentido de. Eu não sigo essas religiões, porque não me sinto. Nunca conectou comigo, né? Mas eu nunca fui de duvidar do que eles acreditavam e tal. Então, se eu não duvidava, então é uma experiência sobrenatural que você pode falar e tal, mas não no sentido do tipo alguma coisa que seja inexplicável, né? Porque para a religião, diferente da ciência, a religião tem respostas e não perguntas, né? Então, não preciso investigar uma parada que o pessoal já sabe da crença e tal. Mas nesse sentido de eu não saber o que é, muito pouco provável, mas eu sempre tive uma certa
um brilho no olho mesmo de ter esses assuntos assim, né? Eu lembro de muito pequeno eu gostar muito de filmes de terror, terror sobrenatural principalmente. Nunca gostei de terror de crime, assim. Sempre gostei muito de terror sobrenatural, com monstros, fantasmas, né? Até mesmo, como eu falei, tipo, alienígenas, né? E eu nunca soube do porquê que tinha tanto esse interesse, né? Mas e eu sou muito curioso com relação ao outro lado, eu sou muito curioso com relação a essas experiências, né? Então, essa jornada minha de também descobrir um pouco, o podcast me propicia fazer meio que uma investigação geral, no meu ponto de vista, né? E eu tentar descobrir exatamente o que pode estar acontecendo, que é o que essas pessoas relatam, de maneira assim, mas não que tenha uma justificativa em algum encontro meu. Pelo contrário, né? Eu sou o I want to believe total, assim, tipo, eu desejo ter experiências sobrenaturais. É claro que muitas vezes as pessoas falam que não são experiências interessantes, né? Engrandecedoras muitas vezes, né? Às vezes é uma parada que é assustadora, né? Que às vezes, tipo, muda a vida da pessoa para sempre. Mas eu sou tão curioso a ponto de querer que buscar isso de alguma maneira também, né? Cara, e assim, essa jornada te, te fez acreditar mais? Tem alguma coisa assim algum tópico, algum assunto que tu achou a resposta, assim, que tu viu e disse, não, isso aqui não tem outra explicação, isso tem que ter acontecido. Hum. Então, eu mudei, como eu falei, eu mudei muito de opinião com relação a isso. Tem casos antigos que eu super acreditava, tem casos novos que hoje. é, Desculpa, tem casos antigos que eu super acreditava, hoje eu não acredito mais, e tem casos novos que eu vejo que, cara, isso aqui tem alguma coisa interessante, né? É, por exemplo, puxa, acho que ficou bem óbvio, assim, para quem acompanhou o programa do Criptologia que a gente lançou. Tem 2 temporadas, a segunda temporada a gente aborda o fenômeno OVNI e a gente começa os 3 ou 4 episódios iniciais com a abordagem daquele evento chamado Noite Oficial dos UFOs, que aconteceu aqui no Brasil em 1976, né? No qual você tem a perseguição de caças. Você tem primeiro a observação de um OVNI por um comandante não, né? Eu esqueci, controlador de voo, né? Logo depois acontece uma série de eventos que leva caças brasileiros a perseguirem OVNIs, né? E isso tudo é comprovado por um relatório que saiu depois, né? Então, por exemplo, OVNI, teve uma época que OVNI não acreditava muito, por causa do relato das pessoas, né? Os relatos eles são tão amplos que se você realmente fosse dar crédito para tudo, parece uma parada que não faz muito sentido, né? Quer dizer, tem ET que é robô de 3 metros de altura, tem ET que parece um elfo saído do Senhor dos Anéis, tem ET que são criaturinhas bizarras, etc. Aí tu fala, cara, se não for uma realidade tipo MIB, o filme, né? O que eu não acredito, porque MIB é uma sátira, né? É algo que não faz muito sentido. Então, durante um tempo, eu não acreditava muito. Mas, tendo em vista os novos acontecimentos, inclusive do lance da ufologia, eu falo, cara, tem alguma coisa aí sim. São alienígenas vindos de outro planeta, com alta tecnologia? Não sei, eu não tenho como bater esse martelo. Pode ser qualquer outra coisa. Mas alguma coisa tem. E a gente não sabe explicar. Cara, e é engraçado tu falar isso, porque esse é justamente um tópico que eu acho muito legal de abordar, porque eu sou piloto comercial de avião, formado. Eu trabalhei um tempo como isso, hoje eu não trabalho mais como piloto, Legal. mas até durante o meu curso, cara, a gente teve, durante a formação, eu tive aula com controladores de voo e tal. E, cara, pessoas assim que são profissionais, são técnicas, não são fanáticos. E teve um relato aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve uma noite, a professora que me dava aula na época, ela era controladora do setor de controle, que é o setor que fica mais ao redor aqui do aeródromo principal, que no caso é o aeroporto Salgado Filho aqui de Porto Alegre. E aí no andar de cima da torre, que é onde tem as janelas e tal, na verdade ela estava na torre, e no andar de baixo tinha o pessoal do controle, e o pessoal chamou ela no telefone e disse, cara, que aeronave... Não, foi ao contrário, ela estava embaixo. E os caras disseram, olha, que aeronave é essa que tá aí, que a gente está vendo aqui? Ah, não estamos vendo nada aqui, não tem nada aqui. Então, assim, tem casos assim. Eu mesmo, uma vez cara, eu vou te dizer, eu não quero fazer nenhuma relação específica com o caso de Varginha, mas eu trabalhei um tempo lá em Minas Gerais e era um voo noturno, eu estava voltando para Belo Horizonte, e, cara, eu vi um troço fazer um movimento tipo um L, assim, invertido, de cima Uhum, para baixo. Cara, aquilo ali não. O outro piloto que estava comigo, não era um avião. A gente sabe que não era. O que era, eu não uhum, sei. Então sim. eu não vou entrar muito na pira assim de dizer, era um disco voador. Mas, cara, tem alguma coisa e não era Sim. um avião.
E a maioria dos sim, pilotos, cara, já viram, já tiveram alguma experiência, mas o pessoal não relata, porque o cara tem medo, né? Perder licença, sim. vai ter que se incomodar e tal. Exatamente, né? Às vezes vira chacota para os familiares mesmo, né? É muito interessante isso, porque tem muito daquela coisa, putz, é só, aspas, né? Caipira, né? Que é um termo horrível, que vê disco voador, tipo, pessoas que não têm algum conhecimento. Mas a verdade é que não, né? Quando a gente para analisar, você tem diversas autoridades que, inclusive, relatam encontros como esse. O fato de não saber explicar é o problema, né? Porque deixa aberta a interpretação e aí cada um enxerta o que quiser ali da tua crença pessoal. Mas é muito interessante isso que você está falando, que justamente, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir o programa ou de ouvir os áudios que eu trabalho no programa, mas justamente os militares, eles liberam, além do relatório, áudios que eu passo durante o programa, que são os áudios da comunicação do controlador de voo com o controle Brasília, que era o controlador de voo, se não me engano, de São Bernardo do Campo, ou São José dos Campos, eu sempre confundo as duas cidades. E ele informando para Brasília, tem alguma coisa que vocês estão pegando aí no radar? Porque ele tá vendo o negócio olho nu. E aí o Brasília fala que não, depois fala que sim, e depois sobem os caças, né? E é muito interessante que depois tem outros áudios, assim, que você vê áudios dos pilotos de caça, e depois tem até uns áudios meio avulsos que você não entende exatamente o que é, mas eu acho que são coisas que foram liberadas no conjunto, tipo, a pessoa quer saber de OVNI, vamos liberar um monte de coisa. Vamos liberar isso e o que a gente tem aqui. Não sei se é só isso que eles tinham, mas liberaram também junto umas coisas avulsas, assim. Uma das coisas avulsas é uma comunicação que tem de um piloto comercial eu não, tipo, é cortado a data da comunicação, mas dá a entender que fica em torno de 1970, 1980, algo nesse sentido, e que é um piloto entrando em contato com algum controlador de alguma torre próxima, e o piloto relatando, fala, cara, tô vendo uma parada aqui, tá seguindo a gente, não parece balão, não parece estrela, não parece nada, e tipo assim, eu fico imaginando, eu que não sou piloto, não trabalho nesse meio, fico, cara, o cara trabalha com aviação aérea, ele fica o dia inteiro voando. Às vezes, eu não sei se vocês têm folga, mas, tipo, no mínimo 5 dias por semana você deve estar trabalhando, pelo menos, né? Como uma pessoa como às vezes até mais, por causa das escalas, etc e tal. Eu falo, cara, vocês têm experiência, né? Vocês devem saber reconhecer. Quando não, pelo menos a torre de comando deve ser o lugar que vocês tiram alguma dúvida. Ou, tipo assim, fala, não, beleza, é isso, ou não é aquilo. Às vezes pode ser alguma falha aqui que a gente está tendo e tal. E é muito interessante que em dado momento ele conversando com esse controlador de voo, o cara vai ficando meio nervoso, meio inquieto assim, e o controlador de voo acalma, ele fala, cara, fica tranquilo, a gente já sabe que isso está acontecendo, isso é muito interessante. Ele fala, a gente já sabe que isso acontece, a gente tem experiência com isso, só que você faz o seguinte, eu tô aqui com um protocolo, você responde para mim umas perguntas, ele vai fazendo as perguntas, tem cor, como é que funciona a altitude, né? Vai perguntando assim. Ou seja, existia naquela época, não sei se, eu imagino que talvez exista hoje, mas existia naquela época algum protocolo para investigar isso, partindo de alguma autoridade da aeronáutica. Onde estão esses dados? Não sei, né? Mas eu acho muito pouco provável que o controlador de voo tomou a iniciativa própria de fazer esse tipo de pergunta, né? Provavelmente é o tipo de coisa que eles, aproveitando que o pessoal está vendo esse tipo de coisa, vamos tentar coletar dados suficientes para a gente tentar, sei lá, investigar o que é, né? Se essa investigação foi para frente, não sei. Mas é muito interessante que isso é basicamente uma confirmação de que não apenas o que vocês veem são reais, como é, 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 a aeronáutica sabe disso. E a aeronáutica tem uma preocupação com relação a isso. Ele até calma, o controlador fala: não, fica tranquilo que nunca houve um relato, tipo assim, de queda de aeronave por conta dessas coisas. Então, fica tranquilo que não dá problema, assim. Ele fala com essas palavras, assim. E é muito interessante que aquilo me deu uma chocada, assim, porque quando tu para analisar, e você não entende muito do assunto, né? Não o fato só da aviação, mas você gosta de ufologia. É muito difícil você separar assunto sério do que não é sério, né? Tem muita gente que mistura muita coisa porque a pessoa tem aqui esse afã de querer acreditar que acaba jogando no balaio até coisas que não deveriam ser levadas a sério, né? Ou que pelo menos deveriam ter níveis diferentes de credibilidade, ou enfim, ou pelo menos, enfim, uma lógica de pesquisa um pouco mais séria, né? E aí você vê que de fato essa parada existe, a gente não sabe o que é, entra no nosso território, entra no território americano, né, que segundo o vazamento lá do New York Times de 2017, né, que foi algo que vazou daqueles vídeos lá. Então, assim, a gente não sabe o que é. São alienígenas de outro planeta? Eu não tenho provas,
sequer evidências materiais para provar isso, né? A gente nunca pegou, né? Inclusive, é dito, né, que essas coisas têm uma tecnologia, seja tecnologia o nome, tão impressionante, que é o tipo de coisa que não dá para derrubar com o nosso atual nível tecnológico, né? Segundo relatos que eu vejo desse tipo de coisa. Até perseguir, tipo, tem uma dificuldade imensa. O OVNI brinca, tipo, ele vai, tá atrás, tá na frente, depois tá... De repente, quando ele se cansa, aparentemente ele mete o pé e tu não sabe para onde ele foi. Ele simplesmente pega uma velocidade que, às vezes, por exemplo, década de 70, o caça brasileiro, que não era o caça mais ferrado da época, mas, porra, é um caça que chega a Mach tantos, né? Então, tipo assim, não é desprezível a velocidade, não consegue acompanhar. Então, é um mistério que é muito impressionante e é o tipo de coisa que eu me amarro em estudar. Que é aquela coisa que essas lacunas permitem a gente sonhar um pouco, né? Falar, cara, o que poderia ser isso? Isso me instiga muito, né? Então, é um dos casos, né? Sei lá, teve um episódio que a gente fez sobre a Shantideva, né? Que seria um caso de reencarnação comprovada. Comprovada naquelas, né? Você vai ter que acreditar nos testemunhos, etc e tal, mas foi uma criança na Índia que nasceu e que ela teria memórias de uma suposta vida passada de uma mulher que tinha morrido poucas décadas antes, né? Então ela inclusive reconhece o marido, fala informações que ninguém sabia, e em teoria tem muitas testemunhas que corroboram essa questão toda, né? Isso comprova que existe? Eu não sei, mas é interessante a gente ficar de olho. É interessante isso, né? Porque vai além do que a gente vê no dia a dia, né? E para mim isso me instiga muito. Oh, me instiga também, cara. Inclusive, essa noite dos OVNIs aí, eu lembro que teve um diálogo. Eu não sei se vocês publicaram ou não, mas eu sei que esse diálogo aconteceu. Que o controlador dizia pro piloto do caça: olha, eu tô vendo aqui no radar, o ponto tá do teu lado, você não tá vendo ele? O cara, não tô vendo nada aqui. Não, mas o cara tá voando contigo. E daqui a pouco o negócio acelerou muito mais do que o caça conseguiria e foi embora. Né? Sim, Nossa, teve um relato se não me engano, foi do comandante, estava até procurando o nome aqui, o Osiris Silva. O cara, se não me engano, foi um dos fundadores da Embraer. O cara tava voando sim, um Boeing, o cara tentou perseguir um OVNI com um Boeing também naquela noite, sabe? Tava todos sim. caça ali, ele era militar também. Então, pois é muito impressionante, né? Porque você para, cara, se fosse um controle de voo que estaria só de sacanagem, pregando uma peça em todo mundo e que a galera quer. Não, tem muita gente envolvida, inclusive gente séria, né? Tipo, o Osiris, você falou bem, ele era o fundador da Embraer. Eu se eu não me engano, essa viagem que ele estava fazendo, eu acho que era para assumir o ministério não lembro o que ele era, mas ele ia assumir um cargo no governo que eu não lembro se ele tinha acabado de assumir ou se ele estava, inclusive, indo para assumir, né? E ele é um civil, né? Que não estava sabendo da história, simplesmente estava indo só para a mesma região e viu, né? Isso é muito... E o que você falou também, né? Tem relatos que às vezes é pego pelo radar, às vezes não é pego. Se é pego no radar, a gente acredita que seja sólido. Eu estudando, averiguando, eu sei que, por exemplo, tem falha de radar que às vezes nuvens muito carregadas podem aparecer no radar. Eu sei que existe, até inclusive o ministro da Defesa na época deu a suposição de que poderia ser um ataque, acho que não é cibernético, eu esqueci o nome que ele dá, um ataque é um ataque que dá no radar, que um inimigo, né, uma nação inimiga pode dar no radar, né, que deixa o radar todo zoado e tal. Mas não corresponde porque isso zoaria de uma maneira que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e não que simplesmente teriam aeronaves fantasmas, tipo, simularia aeronaves fantasmas no seu território pelo radar, né? Então é muito interessante. Tem gente que vê, tem gente que não vê, né? É muito doido mesmo, né? E aí eu acho que por dessa coisa de faltar uma pesquisa mais séria barra pessoas que ridicularizam, né? Inclusive, os teóricos da conspiração falam que isso é uma medida de contra-inteligência, no caso, você ridiculariza para deixar que as pessoas não vão atrás daquilo, né? Então, isso meio que suprime organicamente aquele tipo de informação. Então, a pessoa diz que viu, a galera tira sarro e o cara fica tímido, o cara não fala mais nada, né? Então, é uma maneira muito efetiva de você meio que dar um cala-boca em relação a isso. Então, assim, é muito interessante. Eu tô falando com você, tipo assim, falaria desse assunto por horas, assim, por horas, porque é uma parada que, tipo assim, eu gosto de verdade mesmo, né? Porque às vezes a pessoa trabalha com podcast, tô vendo que tem aqui uma pesquisa de mercado que falta podcasts de mistérios. Não, cara, a gente é apaixonado por isso. Eu acho que essa é uma grande diferença do porquê que o pessoal gosta tanto da gente. Ah, com certeza, cara. Sabe uma coisa que ainda só, eu achei legal o outro assunto que tu trouxe, mas antes da gente comentar, eu só queria te perguntar, porque provavelmente tu já estudou mais sobre isso do que eu.
eu não me entra na cabeça, e talvez pode me chamar de ignorante aqui, cara, mas assim, qual é o interesse tão grande que os órgãos militares, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, teriam? Por que existe tanto assim, eles botam tanto esse pano preto em cima? Por que é tão velado, é tão escondido, essas operações são tão... não sei, tu tem uma opinião sobre isso, cara? Tu leu alguma coisa sobre? Tenho. Eu não acho que eu sou ignorante, não, pelo contrário, porque quando a gente entra nesse aspecto, a gente tem que assumir que se existe algo que está acontecendo, a gente pode até confirmar que existem dados que isso existe, como você mesmo está falando, você foi testemunha ocular disso, né? E você sabe das histórias que o pessoal conta. Então, vamos levar em conta que isso existe mesmo. Dá a entender que ou um governo ou os governos não acreditam, por isso desestimulam, do tipo, isso é bobagem, isso é perda de energia. A gente pode estar focando em tecnologia, em coisas mais críveis, do que ficar focando em dinheiro de pesquisa nesse tipo de coisa. Pode ser algo nesse sentido, ou pode ser algo ativamente do tipo, a gente sabe que isso existe, só que a gente tem alguma questão que a gente não sabe, que faz com que esses governos tentem esconder. Mas aí a gente tem que assumir isso como uma teoria de conspiração, que a gente não tem muito essas respostas. Muitos ufólogos acreditam em algumas coisas. E isso é variado. Como toda teoria da conspiração, vai de tudo. Desde que os governos sabem, mas não falam, porque como eles não têm poder para impedir isso de acontecer, eles não querem inflar o medo no coração da população. Então isso seria uma motivação para esconder. Até do tipo, não, porque eles têm parceria com os aliens trocam informação com o governo. Aí, por exemplo, é uma parada que eu não acredito, mas tem muito ufólogo que acredita, né? Até porque, enfim, né, você tem diversos livros, né? E aí acredito quem quer, e são relatos até que são divergentes um do outro, mas enfim, é do jogo, cada um acredita no que quer e tal. Eu acho, isso é um achismo, mas é baseado em algo do que eu estou estudando hoje, né? Em 2017, como eu falei, teve um artigo no New York Times super profundo sobre 3 vídeos vazados que o Pentágono confirmou a veracidade, ou seja, o governo americano, de certa maneira, colocou na mesa e falou, não, é real, né? Que são 3 vídeos gravados por aeronaves militares de objetos, né? Que se moviam e que eles não sabiam a tecnologia, eles não sabem explicar, é isso, né? Por que foi vazado, por que eles confirmaram, aí fica muito complexo, é muito difícil a gente atestar esse tipo de coisa. Mas me deu uma impressão nessa discussão toda, porque um dos pilotos americanos que perseguiu uma das coisas que não conseguiu alcançar, ele falou o seguinte: olha, às vezes, quando a gente topa com alguma parada experimental do governo, existem alguns protocolos. Geralmente, quando a gente topa com, tipo assim, sei lá, a gente viu uma tecnologia que não era para ver, ou a gente viu um treinamento militar numa região não oficial, porque é um treinamento escondido, esse tipo de coisa. Geralmente, o que acontece? O pessoal chama a gente vai para uma salinha, num prédio, chega um cara e fala o seguinte: ó, o que você viu foi um estudo nosso com relação a isso, X, Y, Z. A pessoa não dá muitas informações, mas ela só esclarece que é uma parada que, tipo assim, ó, a gente sabe o que tá rolando, mas é um teste, fica tranquilo e tal. A gente pede para você assinar esse termo aqui de confidencialidade, porque isso aqui é segurança nacional. O que faz todo sentido, né? Esse tipo de coisa. E ele relata que quando eles tiveram esses avistamentos na época, não houve esse chamado para essa linha. A impressão que me deu é que nem o governo mais pica do Ocidente, que é o governo americano, sabe o que é esse negócio. Então, em dado momento, eu acredito que por um misto de não querer acreditar que aquilo existia, barra um misto de que eles não queriam com que a população americana ficasse se enchendo muito de temor e de ansiedade, né? Vamos lembrar que teve a Guerra Fria, né? Décadas de Guerra Fria antes, né? E esses relatos ufológicos não nascem, né? Mas eles se solidificam muito através da Guerra Fria, né? O que gera uma disputa narrativa de inteligência contra inteligência, né? Tem gente que fala que não, a União Soviética que plantava testemunho para fazer com que os Estados Unidos gastassem dinheiro com isso. Outros falavam que era o governo americano em operações secretas afirmando que eram discos voadores para gerar uma situação de contra-inteligência para fazer com que os russos soviéticos não acreditassem
e não fossem atrás naquele tipo de coisa. Então, assim, é disputa de narrativa para todo tipo de coisa. Hoje eu acho muito pouco provável. Hoje eu acredito sinceramente que a gente não tem tecnologia para sequer descobrir o que é isso. A gente não tem um caça que alcança a velocidade que eles alcançam. Nossas armas de fogo provavelmente não conseguem afetar, porque por mais que o armamento hoje seja melhor, a gente ainda é munição, ainda é pólvora e chumbo, né? No negócio, né? E você tem, por exemplo, um evento como o da Segunda Guerra Mundial dos Foo Fighters, que para quem conhece pelo nome da banda, né, é desse evento que eu vou falar aqui hoje, que no caso eram pilotos aliados que entravam em combates com luzes no céu que simplesmente o pessoal atirava e não caía. Eles achavam que era uma tecnologia alemã super desenvolvida. Quando eles invadiram a Alemanha, descobriram que os alemães não só não era, como eles não sabiam o que eram essas luzes e achavam que era tecnologia dos aliados. Então, e tem diversos relatos de dogfight entre caças da época contra essas luzes e não afetava os tiros, né? Então, assim, eu acho que por uma situação do tipo, cara, eu nem sei que parada é essa, então, assim, vamos deixar esse negócio quieto e vamos nos preocupar com a China, com a Rússia, com o que quer que seja, porque é isso aqui que a gente sabe que é problema. Isso aqui que a gente até não tem uma resposta, mas até hoje nunca deu problema para ninguém, para nada, deixa por aí, porque não vamos gastar dinheiro com essa porra, não, porque a gente não tem a gente nem consegue flertar com que seja isso, né? Então, a minha opinião pessoal hoje, eu não estou falando que é a correta, é o que eu acho a mais plausível, segundo os estudos aí por causa do podcast. Eu acho que é mais algo nesse sentido, do tipo, você tem. É, é, é um negócio tão inacreditável que cria ali uma barreira do tipo, quem vê acha que é doideira da cabeça, ou sabe que as pessoas que não viram vão afirmar que é doideira da cabeça dela. Então a galera fica quieto. Aí isso gera uma situação de retroalimentação. O cara não fala porque vai achar que é zoado, o governo vai porque fala, não vou gastar dinheiro com uma merda que eu não sei o que é. Então, tipo assim, como não é uma parada que não afeta a gente diretamente, aparentemente, né? Claro, tem relato de abdução, etc e tal, mas são coisas muito isoladas. Não é algo a nível de impacto social. Então são coisas que, tipo, ficam ali, fica na berlinda ali do que a gente conhece, e tá lá. Não é necessariamente de. A gente pode até ter um interesse, mas, tipo, cara, a gente já investiu uma grana, não descobrimos o que, que é. Vamos focar aqui no que é importante, porque daqui a pouco vão acusar a gente que a gente está gastando dinheiro com parada que não existe. Também tem essa também, né? Os caras são eleitos de 4 em 4 anos e eles precisam demonstrar algum resultado, né? Então tem algumas linhas que você pode ir, mas pessoalmente eu acredito mais em alguns desses fatores que mais pé no chão que tem de explicação do porquê que eles gostariam de encobrir ou pelo menos não estariam interessados nisso, né? Tem também sempre aquele lado da prepotência, nossa, como é que eu, né, o governo americano, né, tipo, vou dizer que tem alguma coisa que eu sei É tudo, meio né? humilhante, Tipo, né? É meio aham. humilhante, né? Não, é bem complicado, cara, né? E eu acho bacana isso, cara. Eu acho que é um assunto que tá aí, vai longe, cara. Mas sobre aquele outro papo que eu tava comentando também ali das reencarnação comprovada, eu andei um tempo atrás até pesquisando sobre isso e tal, mas é aquela coisa, né? A gente vai muito tá muito no acreditar nos relatos das testemunhas, né? Mas sabe que eu tento olhar para essas coisas, cara, e não com um viés religioso, uma coisa meio mágica, mas sempre do tipo, cara, pode ser uma coisa que cientificamente não temos tecnologia para comprovar cientificamente. Daqui a pouco tem esse papo de inconsciente coletivo, de, sei lá, né, de tudo é energia, daqui a pouco quem garante que, não sei, tem isso, embora eu também vou te dizer que eu acredito não, mas acredito, vou assumir que eu acredito, cara, que eu acho que não tem muita chance da gente não estar vivendo numa simulação, cara. Pode ser que seja uma simulação tudo isso também, aí tem uns bugs da Matrix aí, sei lá, cara, tipo, não tem como provar. Exato. Eu acho que a gente lidar com isso é algo que nos permite sair um pouco do lugar comum. Eu acho que toda vez que a gente faz isso é válido, né? Do tipo, tem gente que acredita, não perde tempo com essas coisas, tipo, vai, sei lá, estudar para ter um emprego melhor e tal. E eu não acho que uma coisa exclui a outra. Mas, de fato, é algo que eu falo, cara, no mínimo gera uma boa história.
Eu acho que só por causa disso já vale a pena. Cara, mas eu vou te confessar uma coisa, cara, pra galera que não acredita ou acha que até não vale a pena investigar isso. Eu acho, cara, o que mais me assusta, que eu acho que é terror pra caralho mesmo, é o fato da gente estar nesse planeta por uma puta de uma coincidência lá, sei lá, alguma coisa que aconteceu e depois que o cara morre, tipo, acabou. Cara, não tem nada mais assustador do que isso, cara. Né? Para Sim, mim, essa investigação, essa busca de entender o que acontece é bem mais. É bem mais tranquilizante, né? Se a gente achar uma resposta nesse sim. sentido. Total, com toda certeza, né? Eu acho que tem uma. Até nas crianças, assim, né? Tipo, eu não tenho filhos, mas tenho amigos que têm. Que é muito interessante você ver o ponto que a criança descobre que existe morte. E isso é um ponto de impacto muito intenso para a vida da criança, né? Do tipo, que a criança, o ego, né, da criança, ela nunca se imaginou fora pera, tipo, o meu ponto de vista, eu, né, aquilo que me forma, vai deixar de existir, né? E eu acho que isso é, inclusive, um ponto de trauma para a gente mesmo, né? A gente tem um lance de tentar fugir dessa coisa da mortalidade, né? Tudo que a gente faz é nessa direção, né? Escrevemos livros, fazemos filhos, plantamos árvores, numa direção de tentar deixar uma marca, né? Deixar uma imortalidade nossa, mesmo que não física, de alguma maneira, né? Então, isso eu acho que é um ponto de ansiedade muito intenso que acompanha a gente até o final, assim. Então, eu acho que flertar com outras possibilidades, eu acho que é reconfortante e eu acho que, no mínimo, não faz mal. Porque pelo menos a gente consegue imaginar que a gente consegue impactar o mundo positivamente de alguma maneira também, de certa maneira, né? Do tipo, cara, se pelo menos, se de fato eu vou morrer e não existe nada do outro lado, então ao menos eu vou fazer com que a minha existência aqui tenha valido a pena, seja para quem for, né? Então é algo muito, muito interessante, de fato. E, cara, vou te dizer o ponto que eu levei essa viagem mais longe, assim, foi pensar, tudo bem, vamos supor que, até por uma questão científica de energias e etc., que a gente reencarne, não olhando para um lado religioso, espírita, né? Mas vamos supor que exista esse ciclo, assim. Eu vou te dizer que cara, eu comecei a bater pino quando eu comecei a pensar, tá, tudo bem, mas peraí. Cientificamente a gente sabe que o planeta tem um prazo de expiração, vai acabar, não sei quanto tempo, porque depois o Sol acaba, Uhum. explode, sei lá. Cara, e aí, cara, quando o que é base para nós não tiver mais aqui, como é que a gente fica, cara? Sabe? Então, Exato, né? tá tudo ligado, cara. Não, né? Não é uma coisa Sim. isolada, né? Eu não sei Cara, se uma eu tô vez viajando demais, cara. não, não, pelo contrário, eu acho que esses mistérios eles abarcam muito das coisas que a gente fala também lá no podcast, né? Então, por exemplo, eu estava estava vendo um vídeo, né, de que não era ficção científica, era tipo assim, era um vídeo científico, né, com diagramas, etc e tal, contando a história do que vai vir depois, né? E até quando a gente fala, tipo assim, o Sol vai deixar de existir, mas isso vai levar bilhões de anos de uma maneira que a gente nem sabe se a gente como raça vai continuar existindo daqui a 200. Você está falando de bilhões, né? Então dá um senso de perspectiva muito doido que é quase irrelevante tentar descobrir, né? Mas é interessante de certa maneira, né? Então daqui a alguns bilhões de anos o Sol vai deixar de existir. E depois? E aí, segundo a entropia, né? Esse vídeo estava falando, em algum momento todas as estrelas vão deixar de existir, né? Porque as estrelas têm um processo de nascimento e de morte, né? Em dado momento, a tendência é que a energia do universo ela se disperse cada vez mais e que o universo cada vez mais vai esfriar, esfriar, esfriar. E vai chegar um momento em que você vai ter os sóis vão virar sóis vermelhos, né? Aqueles sóis antigos e tal. Quem gosta de Super-Homem lembra do Sol de Krypton, né? Que é o Sol que explode. Em algum momento você vão ter sóis supermassivos que vão entrar para um outro processo, vão se tornar anãs brancas. Pelo que eu lembro, era mais ou menos isso. E o universo ele vai ser um grande cemitério de anãs brancas. E quando eu me dei com essa perspectiva, aquilo me inspirou tanto até a ponto de eu escrever um conto com relação a isso, né? Tem uma história que eu estou escrevendo que se passaria num possível próximo fim do universo, caso a humanidade conseguisse sobreviver até lá. Como é que seria esse ponto de ansiedade do tipo, ó, daqui para frente não tem mais como fugir. O universo vai apagar e não vai ter mais energia, né? Porque a gente consome energia para estar vivo, né?
para tudo, para nossa tecnologia e tal, e para a gente se alimenta, né? A gente toma água, etc. Em dado momento, tudo isso vai se dispersar e vai deixar de existir, independente para onde a gente corra. E a partir daí, o que acontece, né? Então é algo que de fato é muito assustador quando a gente pensa, né? E é um momento também que eu acho que a gente se enxerga também como criança, do tipo, cara, de ter esse brilho no olho e falar, cara, é uma parada que a gente não sabe o que vai ter depois. E como eu falei no início da nossa conversa, né? A falta de resposta é algo que nos incomoda muito, né? Então, eu acho que também até mesmo fazer o podcast, eu acho que é um exercício de conforto, de tentar explorar todas as possibilidades e tentar se tranquilizar com relação a todas elas, independente da qual seja, né? Cara, e mesmo essa questão do tá falando do futuro e tal, eu começo a me pegar também com perguntas do tipo, quanto a gente sabe? Não querendo desmerecer a astronomia, mas a gente só consegue ver até onde a gente tem tecnologia para ver. E tem muita coisa que é teórica, é suposição, porque a menos que tu vá conseguir lá num cometa, ou vai conseguir lá, tu não tem como ver, então tá, tu tem ali, claro, tu tem teorias e fórmulas, tu consegue comprovar por comportamentos, mas tu não tem aquela prova empírica, né? Eu lembro que esses tempos, cara, faz alguns anos já, os caras, tu deve saber mais do que eu, cara, porque eu juro que minha memória para isso é péssima. Os caras posaram uma sonda num cometa, uma coisa assim, e eu lembro que Uhum. uma das matérias que saiu na época foi que, olha, encontramos aqui uma coisa que nós nunca achávamos que poderia ter. Volta e meia a gente tá vendo essas notícias assim de astronomia, sabe? Sim. Cara, quem garante que tudo que a gente acredita até agora é como a gente acredita até agora, sabe? Total, total. Tem nesse lance da astronomia, tem uma coisa muito interessante, né? É o tal do Oumuamua, não sei se você já ouviu falar. Assim, é aquele objeto que ninguém consegue. É um objeto que ele raspou aqui na bordinha do sistema solar. É em formato de charuto, né? E dá a entender que era um cometa, um meteoro e tal. Só que ele tem algumas características que impossibilitam ele de ser meteoro ou cometa. Tem algumas leituras que foram feitas que, cara, isso aqui não parece muito com características do tipo de coisa. E outra coisa, a velocidade dele mudou. Ele estava sendo visto, a velocidade dele mudou. A pessoa fala, cara, o que está acontecendo? Porque em teoria, tipo assim, como não tem atrito, né? Aquilo vai ficar para sempre indo para alguma direção, né? Mas se aquilo só aumenta de velocidade, se tiver alguma outra coisa acontecendo ali, né? E a gente não sabe o que é, né? Então, inclusive, tem até acho que um físico, né? Não sei se é o Loeb, que ele dá uma possibilidade, fala, cara, tipo, ó, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, quarta possibilidade, pode ser a nave alienígena. E aí a galera se descabelou, né? Porque, tipo assim, era a quarta e última hipótese, a menos provável, né? Porque a gente nunca tinha encontrado, tipo, seria a primeira vez, né? De certa maneira e tal, né? Mas tem outras possibilidades na frente, né? Mas aí tem até um pessoal que quer fazer uma missão agora para mandar alguma sonda para fora do sistema solar para tentar rastrear o que é esse negócio aí. Então, a gente ainda não sabe de tudo, né? E de Não, certa cara. maneira, cara, isso é muito maneiro. É muito maneiro. Não, uns caras, tem um canal no YouTube acho que é o Thunderbolt Project, não sei se você ouviu falar, que os caras, eles. Eu vi algumas coisas deles, mas basicamente os caras dizem que é um grupo, enfim, talvez com base científica, os caras dizem Uhum. que não existe gravidade, que tudo é eletromagnetismo, com base, né, na questão das forças que se repelem ou se aproximam, enfim. Então os caras refutam toda uma parte da física que a gente já, É. já Aí eu, conhece, né? aí, eu, aí eu acho mais complicado, né? Porque aí a gente começa a entrar Às vezes tem aquela coisa que me lembrou muita coisa do terraplanismo, não é gravidade, na verdade é porque o disco está indo para cima, né? Que é uma doideira muito doida. Mas é muito interessante porque eu não tenho problema com relação a isso, mas o problema é que, tipo assim, para você negar uma lei da física, tu tem que estar muito com a bala na agulha e tá com todos os cálculos e tal, porque tudo que leva a crer é que a gravidade. Inclusive é interessante, né? Porque a gravidade a gente não sabe exatamente o que é, né? Quer dizer, a gente sabe, mas é uma parada que ainda é muito obscura pra gente, né? Porque objetos com muita massa. Você já deve ter visto, se você esticar um lençol, a pessoa explica dessa maneira: se você esticar um lençol e colocar uma bola de boliche, a bola de boliche vai afundar o centro do lençol, né? O pessoal diz que isso é o lençol espaço-tempo, objetos com muita massa fazem essa distorção do espaço-tempo. Se você jogar bolinhas de gude
ao redor assim do lençol, vocês vão ver que as bolinhas de gude vão estar caindo e tendendo ao centro desse objeto de grande massa. Aí eles explicam que esse efeito seria o efeito da gravidade, né? Mas por que que objetos com grande massa causam esse tipo de efeito? Não faço a mínima ideia. É o que leva a gente à física quântica, né? Que é o tipo de coisa que os esotéricos adoram, misturar as coisas de física quântica com esoterismo e tal. Mas conversando com físicos, mesmo eles, às vezes, ficam com a cuca totalmente destrambelhada, tentando investigar como é que todas essas leis têm uma confluência, né? Como elas se comportam em conjunto, né? Ainda não existe uma teoria de tudo que consiga mesclar Newton com física quântica, etc. e tal. Então, mesmo para dentro da ciência, que é aquela coisa que o pessoal acha que é muito quadradona, muito cética, tem muita lacuna aí que pode ser explorada para todo tipo de propósito, né? Sim, esses caras, alguma coisa desse tipo, cara. A relação que os caras faziam era tipo, porque o objeto tem mais massa, ele tem uma carga eletromagnética maior, algo assim. Então, eles estavam tentando trazer uma relação do eletromagnetismo com a gravidade, mas assim, meio completamente diferente da forma como a gente acredita hoje. Uhum. E, cara, eu tenho um pouco, como tu disse, eu acho que o cara, para questionar uma lei assim da física, ele tem que estar muito bem embasado, mas eu fico muito dividido, cara. Eu tento não acreditar ou desacreditar em nada. Eu tento me botar em cima do muro, às vezes, porque, Uhum. cara, lá na época de Newton também, né? O cara foi tido como louco. Então, tu nunca sabe, cara, de onde é que vai vir o próximo. Uhum. Daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos. O que a gente vai saber que. Exato, né? Porra, será que a gente. Será que tudo que a gente sabe hoje é realmente a verdade? Será que alguém daqui a 1000 anos vai nos desmentir? É muito louco isso, cara. E isso faz o cara Uhum. pirar, cara. Com certeza. Essa. Essa tu tinha comentado antes ali desse objeto, né? Eu tinha visto alguma coisa sobre isso cara, só que é aquela coisa, se tu for falar que é uma nave alienígena, já de cara já entra aquela coisa meio, como tu mesmo comentou, assim, meio sensacionalista, né? Não, Uhum. é ET e tal. Mas por outro lado, cara, a gente não. Realmente, acho que falta um pouco, às vezes, a questão da própria ciência admitir assim, nós não temos todas as respostas, a gente tenta explicar baseado no que a gente sabe, né? E não tem problema, não tem problema a gente não saber a resposta, né? Eu acho que isso é uma parte importante do processo. E aí vai ser sempre aquela grande briga, né? Vai ter a galera mais pseudociência que vai tentar dar essas respostas, a galera da ciência vai ficar torcendo o nariz porque não tem evidência suficiente, e vai ficar esse jogo de gato e rato até algum momento alguma dessas naves cair de fato, ou descer na Casa Branca e falar alguma coisa, né? Até esse momento a gente vai ficar nessa briga aí mesmo. Infelizmente, acho que o que mais dificulta pra gente é a questão do tempo, né? É muito longe para que o ser humano consiga ir a algum lugar, né? Total. A gente não sabe, né? A gente não sabe se eles têm tecnologia de teleporte, buraco de minhoca, se eles conseguem acelerar mais rápido do que a luz. Eu não faço a mínima ideia. Só sei que, pra gente hoje, não faria sentido uma viagem interplanetária com o nosso tempo de vida, né? Não sei se esses seres vivem 10 mil anos e para eles, cada 1000 anos, eles não sentem tédio, né? Aí talvez a viagem interplanetária possa ser interessante, né? Cara, até voltando àquela. Eu li esses tempos um artigo que o cara estava tentando relacionar as leis da física, da física quântica, principalmente, com leis de programação, assim, de código, né, como existem similaridades entre esses dois mundos, assim. E eu queria te perguntar, tu acha, cara, o que tu pensa sobre a teoria da simulação? Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito, mas também por causa de conceitos que vão até além, né? Porque quando para analisar, não é impossível, e na verdade não é nem constatável, né? Como que um programa de computador se entenderia como um programa de computador, né? A não ser que ele fosse programado para tal, né? Mas como isso aconteceria e tal, né? Tem também eu gosto muito do Mochileiro, o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? E no primeiro filme barra livro, né? Tem aquela história lá de que a Terra era um grande computador
que daria a pergunta para o grande computador que tinha dado a resposta, que era 42, né? Isso é muito interessante, né? Quando para analisar, que de fato aquilo é uma espécie de simulação, né? Todas as pessoas ali têm um propósito que elas não sabem que tem, como se fosse uma máquina, em algum momento sairia um resultado. Qual o resultado é esse, né? Mas é muito doido pensar que, de fato, a gente pode. A gente pode ser uma consciência autogerada, né? A gente pode, de fato, não ter uma outra parada. Pode ser um grande programador. O problema é que se existe uma outra simulação, quer dizer, se a gente é uma simulação, nada impede de que a galera que criou a gente também não seja uma simulação. E aí isso gera pra gente um problemaço, né? Porque se a gente for para analisar, nada impede de que o cara que criou a simulação, que criou a nossa simulação, seja também a simulação. E quando tu para analisar, essa possibilidade ela é tão infinita e que a cada segundo aumenta exponencialmente alguém lá de cima desligar essa tomada. Então é uma coisa muito doida, mano. Mas de fato é aquilo, muda as nossas vidas nem um pouco. Mas de fato eu acho muito interessante de ser conversado, né? Porque pelo menos expande as nossas possibilidades. Cara, eu acho que uma das coisas que trazendo assim uma série que eu acho que é fantástica, para mim a melhor série de ficção que foi feita nos últimos tempos é Black Mirror, né, cara? Os episódios que eles trazem eu acho que são muito bons com relação a isso, e ajudam a alimentar muitas desses papos, né? Perfeito, perfeito. Black Mirror foi um fenômeno, né, do seu tempo e tal, né? É claro que hoje meio cai um pouco da piada, né? Virou um meme, né? Isso é muito Black Mirror, né? Mas de fato, né? Mas assim, eu acho que com relação ao próprio Black Mirror e essas ficções científicas, tem gente que eu acho que faz uma leitura que não é uma leitura equivocada, acho que é uma leitura, né? Mas é uma leitura que eu, não é das minhas preferidas, que a pessoa fala, poxa, mas aí estão falando que tecnologia é ruim. Eu acho essa leitura um pouco rasa, porque o que se está se debatendo ali para mim não é o fato do avanço tecnológico ser não benéfico. Para mim, eu acho que é a crítica com relação à nossa moralidade e à nossa questão ética não ser resolvida de maneira tão veloz quanto os avanços tecnológicos. E isso gera uma série de problemas, né? A bomba atômica é um problema, e a gente não está falando sobre uma ficção científica de 2010, a gente está falando de uma parada de 70 anos atrás, né? E é eticamente muito questionável você ter tecnologia para fazer uma arma que consiga ter tal. Eu acho que já é moralmente questionável ter armas no mundo, né? Mas, enfim, né? A gente gosta de sonhar com o mundo ideal, mas de fato a gente sabe que isso não é assim, né? Mas inclusive uma discussão muito grande da galera das esotéricas, né? Tem aquela tal previsão de Chico Xavier de 2019, né? Que seria ali, se nós não entrássemos numa terceira guerra mundial, em que nós se destruiríamos, nós entraríamos num plano novo de existência, e aí ia vir alienígenas, íamos passar para o próximo nível de fase, né? Mas é porque eles falam muito isso, né? Não adiantaria nada ao avanço tecnológico se não tiver segundo palavras de quem curte a religião, né? Uma evolução espiritual à altura, né? Não gosto muito desse termo, mas de fato existe algum sentido nisso quando para analisar que, cara, tu dá uma bazuca na mão de um chimpanzé pode ser muito destrutivo, né? A gente não tá tão longe disso, né, cara? Se a gente for olhar ali o que motivam talvez muitas das guerras, enfim. Exato. Ô, André, deixa eu te perguntar, cara, porque tu falou que começaram o Mundo Freak em 2014, né? Cara, o Mundo Freak Confidencial meio que começa em 2014, mas o site já tinha desde 2012, se não me engano, no final de 2011. Então, cara, isso que eu ia te perguntar. Porque tem um site lá de. Cara, a memória mais antiga que eu me lembro de consumir era 2008, que era o Ceticismo Aberto, cara. Eu ia te perguntar se o quanto que se tu conhece, se foi uma referência para ti. Não me é estranho o nome, mas eu admito que agora não me clica nada. Não conheço essa galera. Não, Era de fato, não. o cara lá que era o dono do site, era o Kentaro Mori. Ele. Cara, até acho que ainda tem o site, se tu entrar e tu vai conseguir ver. E eu achava muito massa porque ele fazia mais ou menos o que o Mundo Freak faz, assim, o cara trazia umas polêmicas, claro, era tudo no estilo de texto mesmo, né? Então o cara trazia umas coisas mega bizarras, assim, tipo, os experimentos que os caras faziam lá dos cachorros sem cabeça, que Sim. cortava das cabeças de cachorro decepada, na verdade.
enfim, trazia várias coisas de ufologia, analisava fotos, analisava conteúdos de fantasma, se é ou não é. Eu achava muito legal que era sempre com uma. Era sempre bem centrado, assim, né, cara? E eu queria te perguntar isso porque eu achava muito massa esse conteúdo, cara, e na época era o que tinha pra gente consumir, né? E aí depois veio o Mundo Freak, aí foi. Total, total. Eu sou muito fã dos blogs dessa época e tal. O Ceticismo Aberto eu admito que eu não conheci e tal, mas, poxa, Mundo Gump, o assustador.com, até os antigões, assim, quando tu para pra analisar, tinha o morte.com.br, né, que tinha aquela imagem da menina do corredor, né? Cara, eu sinto muita nostalgia e tal, é claro, né? Muitas vezes tinham blogs, né? Não tô falando que são esses que eu tô citando, mas tinham blogs que você tinha muito pouco apuro do que estava sendo divulgado e tal. Mas eu acho que isso mexia muito com a minha imaginação de moleque, e eu acho que com certeza isso foi uma sementinha para eu criar o site hoje. Com toda certeza. Ah, cara, muito legal, cara. Bom, eu queria parabenizar você de novo aí, cara, porque eu acho que o que vocês fazem, cara, é essencial. Eu não digo só pela questão do consumo, eu não acho, não olhando assim só pelo lado do produto, né, que vocês estão trazendo ali um conteúdo e tal, mas, cara, eu acho muito rico isso para as pessoas, assim, para trazer essa questão do questionamento, sabe? Poxa, instiga as pessoas a pensarem, a quando verem alguma coisa pensar mais e eu acho muito massa essa. Eu queria que o nosso mundo fosse mais, que a gente tivesse mais dessas conversas, sabe? Total, eu também gostaria e tal, né? Mas de fato, pessoas são muito diferentes, né? E às vezes elas se irritam quando você não pensa e tem as mesmas respostas que elas e tal. Então é algo que também a gente está aprendendo a lidar lá no mundo fake também, né? É muito interessante vendo novos ouvintes que às vezes ficam até um pouco meio perdidos, gostam do assunto, mas se veem um pouco perdidos e tal. Novamente, tipo assim, eu tento ser o máximo respeitoso possível com pessoas que discordem com relação à nossa visão. É claro, a gente quer ser respeitado a nossa visão, a gente precisa respeitar do outro também, né? Mas é muito interessante como que existe um quê de responsabilidade, de fato, da gente aceitar a diversidade, né? E a gente se entende como um site de contracultura que, de fato, está falando sobre coisas que não estão ali no dia a dia das pessoas, né? Então a gente assume muito isso também, né? Não, com certeza, cara. Deixa eu só te perguntar uma coisa, cara, de curioso, que eu sei, a Hum. gente fechou mais de hora, eu achei do caralho, porque eu nem senti o tempo passar, mas eu fiquei curioso, cara, como é que foi essa decisão de vocês, assim, de migrar, entre aspas, do YouTube pro Spotify, cara? Então, a gente nunca teve no YouTube em si, né? A gente tem um canal e a gente jogava algumas coisas lá, né? Mas a gente tinha podcast raiz de agregador mesmo, né? Então a gente tinha o WordPress, com os plugins que liberavam o feed, etc e tal. Inclusive, o Spotify para a gente foi uma porta aberta muito bacana, né? A gente agradece sempre o Spotify por ter tido essa confiança na gente. E que de fato foi uma coisa meio. Como é que eu posso falar assim? Foi um grande salto, né? E que as pessoas muitas vezes até se assustaram um pouco, né? De falar, caraca, que isso aconteceu mesmo e tal. Porque, tipo, você tá agora, tipo assim, exclusivo de uma grande marca, empresa, etc e tal, saindo do projeto independente. Mas, cara, foi um salto muito tranquilo. A maioria dos nossos ouvintes entendeu que era para melhor, que isso ia profissionalizar, que a gente ia estar ganhando um pouquinho mais, né? Então, foi um processo até que meio que, apesar de conturbado no sentido tecnológico, de ter que ver todos os detalhes burocráticos da coisa toda, mas foi bem, bem tranquilo com relação a tudo o resto, né? Como foi isso o impacto para os nossos ouvintes. Ah, bacana, cara. Eu tava acompanhando ultimamente vocês bastante pelo YouTube lá. Aí depois migrou, foi pro Spotify, comecei a ouvir ali e tal. E achei legal, cara, mas beleza. Cara, queria te agradecer pra caralho, assim, por ter participado, André, achei muito legal o nosso papo. São assuntos que eu falaria por horas também, né, cara, acho que é Bacana. bacana. E, cara, sempre aí tem canal aberto, se um dia quiser dividir alguma coisa, bater um papo, lançar uma polêmica, a gente sempre tá aí, cara. Ah, valeu, querido. Muito bacana. Inclusive, fico muito, muito interessado, curioso com você ter vindo do YouTube, que é uma parada que não. Da gente, né? Ter conhecido a gente pelo YouTube. Porque pra gente é um caminho muito diferente. Geralmente nossos ouvintes conhecem a gente por Não, outras pois então, formas, eu, né? eu conhecia o site de vocês antes, eu cheguei a consumir por um tempo o site, e aí depois eu acabei não consumindo mais blogs, nem podcast, Uhum, nada. E daí, quando eu voltei para pesquisar pelo Mundo Freak, eu achei no YouTube. E aí eu comecei a ver por perfeito. lá.
E aí até que houve então essa virada de chave ali pro Spotify. Eu fiquei curioso, porque para mim vocês foram crescendo. Eu fui encarando isso meio como uma. Porque até porque eu não estava acompanhando tão de perto, mas eu via como uma evolução, assim, sei lá. Começaram no texto, pô, foram pro YouTube, enfim, mas eu acho bacana, cara. É que eu gosto muito de consumir essa questão, mas hoje eu te confesso que eu consumo mais assim nesses formatos de videocast. E mesmo que eu vá Aham. só para escutar, eu acabo minimizando a tela ali, fico só ouvindo os Sim. papos, às vezes eu acho bacana, Não, cara. perfeito, perfeito. Eu acho que todo meio é meio. É isso aí. Não tem um modo certo de consumir. Tu consome, né? Quem dera eu poder estar em todo lugar. Mas, infelizmente, nossa capacidade de produção é muito curta. Então, a gente flertou pra caramba de fazer coisa mais complexa no YouTube, etc. A gente nunca conseguiu mesmo, por falta de estrutura. Então, por isso mesmo que eu fico muito surpreso e alegre de ver que você fez um caminho um pouco diferente, né? E que isso deu algum resultado, né? Ah, legal, cara. Mas te agradeço mesmo, Andrei. Estamos aí sempre à disposição, cara. Foi um prazer falar contigo, meu. E, cara, qualquer coisa é só chamar aí. Beleza, querido. Grande abraço para você. Valeu, abração, até mais, cara.